irmãos, graça e paz vos sejam multiplicados da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do nosso Senhor Jesus. Amém? Boa noite aos irmãos, é uma alegria estar aqui junto com os irmãos. Trago o abraço fraterno da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte e agradeço ao Tiago, ao Rafael, ao reverendo Marcelo, o conselho da igreja, o convite. Sinto-me muito honrado em trazer a palavra de Deus aos irmãos na noite deste domingo. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Leremos apenas 2 versos do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, versos que eu creio que até os irmãos conhecem de cor. Mas em reverência à palavra de Deus, eu convido a igreja que se coloque de pé e leiamos a uma só voz 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 17 e 18. Leiamos. Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para Jesus. Amém. Vamos orar. Deus bendito, a tua palavra foi lida. A tua palavra é viva e eficaz, Senhor. E nós rogamos neste momento que tu tires todo e qualquer impedimento, tanto para quem fala como para quem ouve. Tem misericórdia, Pai bendito, de mim, que sei ser insuficiente para esta tarefa, por amor do teu povo, por amor do teu nome. Ilumina o meu entendimento, aviva a minha memória. Mas também, Pai, abençoa os irmãos que aqui estão, também preparando os seus corações e suas mentes, Senhor, para que possamos ouvir com clareza a tua voz e sairmos daqui, Pai, como recomenda e como determina a tua palavra, não apenas como ouvintes, mas como operosos praticantes da tua maravilhosa palavra. Esta é a oração que nós fazemos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Irmãos, ainda há pouco eu conversava com o presbítero Tiago, e dizendo de algumas coisas, e nós vimos muitas coisas em comum que nós pensamos que nós temos, mas eu não fiquei surpreso ao pegar o boletim da igreja e ver que o reverendo Marcelo escreveu uma pastoral com o título de Chamado à Gratidão. E, inclusive, se os irmãos perceberem, o boletim traz exatamente o verso 18 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, que nós acabamos de ler. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E nós vamos tratar com a igreja hoje a respeito de oração. Nós conversávamos ainda há pouco, né, Tiago, sobre as dificuldades que a igreja aqui enfrenta com as reuniões de oração, e eu tenho uma novidade para os irmãos. Nós enfrentamos essa mesma dificuldade lá na primeira igreja presbiteriana. Então, precisamos meditar sobre o privilégio da oração, a vida de oração. Os irmãos perceberam na leitura da palavra que não há uma sugestão para nós orarmos. É um mandamento. A palavra de Deus nos manda orar sem cessar. E logo em seguida diz que nós devemos fazê-lo com ações de graças em tudo, porque esta é a vontade de Deus. Então nós vamos meditar sobre a questão da oração, primeiramente dizendo o seguinte: uma das maiores dificuldades que nós temos com relação a nos fortalecermos espiritualmente é justamente quando nós negligenciamos a nossa vida de oração. Um crente que não ora é um crente que necessariamente será um crente fraco. Será uma presa facílima de Satanás. Alguém já disse que os demônios tremem ao ver um crente de joelhos. Recentemente um irmão da igreja disse: sabe como é que a gente corre mais rápido? Quando a gente se ajoelha. Quando a gente ora.
Então, a negligência na oração é a maior causa da estagnação da nossa vida espiritual. Oração para nós é a mesma coisa que respirar. Não temos vida espiritual se nós não orarmos. E orar, meus irmãos, é um privilégio. Às vezes a gente interpreta, e não está totalmente errado, que nós temos o dever de orar. O próprio Senhor Jesus diz isso, né? Falando sobre o dever de orar e nunca esmorecer. É verdade. Mas além de um dever, orar é um privilégio. Um dos maiores privilégios que nós temos. Aliás, o povo de Deus é um povo extremamente privilegiado. Na pastoral, o reverendo Marcelo, falando a respeito de gratidão, ele começa nos alertando para o primeiro e grande motivo de gratidão que nós temos, que é a salvação em Cristo Jesus. Um privilégio maravilhoso. E desse privilégio decorrem inúmeros outros. Um deles é orar. Sabe por que orar é um privilégio? Entre outras coisas, porque a todo momento nós podemos estar na presença de Deus orando. Nós estamos falando que a todo momento nós temos o privilégio de termos uma audiência com o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Criador do universo, o sustentador de todo o universo, o Senhor Todo-Poderoso. Ele não é muito poderoso, ele é todo-poderoso. Mas nós temos o privilégio de que a todo momento nós podemos ter uma audiência com o Senhor Deus, aquele que tudo criou e tudo sustenta. Nenhum de nós aqui tem condições de, na hora que quiser, ter uma audiência com o prefeito de Nova Lima. Será que podemos? É uma autoridade, é uma grande autoridade, é a maior autoridade do município. Nenhum de nós aqui tem condições de ter uma audiência, na hora que a gente quiser, com o governador do estado, com o presidente da República, com o senador, com as grandes autoridades, com um grande empresário aqui da cidade. Mas, irmãos, meditemos, nós temos o privilégio de termos audiência com Deus a qualquer momento. Para isso, nós precisamos, como nós acabamos de ler na palavra, orar sem cessar. Então, primeiramente, não orar nos leva a nos enfraquecermos. É ter uma vida espiritual débil. Oração é oxigênio, é alimento e é privilégio. A todo momento nós podemos estar na presença do Senhor. Seja falando, orando audivelmente, como nós falamos, seja orando em nossas mentes, né? Nós podemos orar em todo momento, indo para o trabalho, indo para a faculdade, em casa, né? Qualquer momento nós podemos orar. Mas nós cremos também, como eu acabei de falar, que nós oramos a um Deus que é todo-poderoso. Um Deus que tudo faz segundo o conselho da sua vontade. Um Deus que tudo faz segundo lhe apraz. Um Deus que agindo ninguém impede. Um Deus que sabe o fim desde o começo, porque ele decretou não apenas o começo, mas o fim e os meios para se chegar a este fim. Nós cremos na soberania de Deus. Louvado seja Deus porque ele é soberano. Louvado seja Deus porque ele, inclusive, tem domínio sobre o mal. Deus não criou o mal, mas tem domínio sobre o mal. Não há nada que Deus não tenha domínio. Mas aí, crendo dessa forma, nesse Deus que é todo-poderoso, que conhece o fim desde o princípio, que tudo governa, que tudo determina, e aqui eu faço um parêntese, meus irmãos. Talvez alguns irmãos já tenham ouvido falar sobre a vontade permissiva de Deus. Deus permitiu isso. Alguns teólogos chegam a falar da vontade permissiva e da vontade decretiva de Deus. Deus decreta algumas coisas e Deus permite outras coisas. Eu humildemente discordo desse conceito. Deus sempre determina. Se Deus permitisse coisas que ele não determinou, quem determinou? Tinha alguém, no mínimo, igual a ele, determinando e ele permitindo. Não. Tudo o que ocorre no universo é por determinação de Deus. Ele tem as rédeas da história na sua mão. Como diz o reverendo Hernani, ele está na sala de controle do universo e ele tudo governa. Nós cremos nisso, não é verdade? Mas talvez os irmãos já tenham ouvido, ou até no nosso coração nós já tenhamos
acalentado essa dúvida, e algumas dúvidas, meus irmãos, são legítimas. Crente tem dúvida, sim. Eu desconfio do crente que diz que nunca tem dúvida. Nós temos dúvidas. Mas alguém pode nos perguntar, por dúvida ou até por provocação, ora, se Deus tudo governa, se Deus tudo determina, se a história está nas mãos dele, se Deus, como nós lemos, né, sabe o passado, conhece o presente e determinou o futuro, por que eu devo orar? Por que eu devo orar? Essa é uma objeção à soberania de Deus. A soberania de Deus nos incomoda, nós somos orgulhosos, nós não gostamos de prestar contas a ninguém. Quem aqui é pai, nós vimos aqui as crianças, maravilhosas, fofinhas, pecadoras. Os pais sabem, menino, não faça isso. Eu costumo dizer, meus irmãos, que só tem uma coisa que o ser humano não precisa aprender. Só tem uma coisa que o ser humano não precisa aprender. Nós precisamos aprender a falar, ler, escrever, tomar banho, escovar os dentes, se alimentar, não é? Precisamos aprender a andar. Precisamos aprender a fazer tudo. Só tem uma coisa que nós nascemos sabendo: pecar. Desobedecer. Não é? Então, quando a gente fala que Deus é soberano, que Ele tem o controle de tudo, o orgulho, que foi a origem do pecado original, diz assim, então para que orar? E depois nós vamos tratar da segunda pergunta que vem logo em seguida. Bom, se Deus já determinou tudo, se a vontade dele não muda, por que eu vou orar, né? Eu posso mudar a vontade de Deus orando? Bom, o primeiro motivo pelo qual nós devemos orar é porque é um mandamento, nós acabamos de ler. Orar sem cessar. Isso já seria motivo suficiente. Mas nós devemos lembrar que nenhum mandamento de Deus é pesado. O nosso Deus é verdadeiro. Ele jamais mandaria que nós fizéssemos alguma coisa que não tivesse basicamente dois objetivos: a glória dele e a nossa bênção. Esse é o grande objetivo dos mandamentos de Deus. E eles não são pesados, né? O apóstolo João, lá na sua primeira carta, no capítulo 5, ele fala isso, que os mandamentos de Deus não são penosos. Então, esse seria o primeiro motivo. Nós devemos orar porque é um mandamento, os mandamentos de Deus não são penosos, né? Mas tem um segundo motivo ainda pelo qual devemos orar. E aqui, de novo, eu vou ter que falar da questão do privilégio. É que Deus ouve as nossas orações. Deus ouve. Meus irmãos, que maravilha! Deus é tão maravilhoso, Ele é tão gracioso, é tão misericordioso, porque Ele faz uma coisa fantástica com relação à oração. Ele mesmo traduz para Ele nossas orações imperfeitas. Não é isso que está lá em Romanos? O Deus Espírito Santo, sabendo que nossas orações são imperfeitas, que nós não sabemos orar como convém, traduz para Ele mesmo e aperfeiçoa as nossas orações. Eu poderia parar por aqui. Pronto, meus irmãos, vamos agora orar, vamos embora para casa, porque precisamos de mais motivos. Um Deus que nos dá o privilégio de ter audiências com Ele, de ir à presença dEle na hora que a gente quiser. E que, sabendo que tudo que nós fazemos está manchado pelo pecado, como diz Isaías, as nossas melhores obras não passam de trapos de imundícia, Ele, misericordiosamente, colocando o coração dEle na nossa miséria, traduz para ele e fala: Valério, você não sabe orar, você vai acabar falando bobagem, eu vou aperfeiçoar suas orações e eu vou ouvi-las. Então nós temos dois grandes motivos: é um mandamento e Deus nos dá o privilégio de orar e nos ouvir. Uma maravilha. Mas alguns que perguntam por que devemos orar, se Deus tudo decreta, se Deus tudo governa, também vão um pouquinho mais além e começam a perguntar: bom, se Deus tudo governa, se Deus tudo decreta, se a vontade dele não muda, por que eu vou orar? Eu posso mudar a vontade de Deus com as minhas orações? Mas aí, além dessa pergunta, nós devemos fazer uma outra. Seria bom que nós mudássemos a vontade de Deus com nossas orações? Realmente seria bom para nós? Quem sabe o que é melhor para nós? Nós ou o nosso Deus? Eu vou dar outro exemplo aqui de filhos.
Não é incomum, por exemplo, as mães estarem fazendo o almoço e cortando ali os legumes, as carnes com aquelas facas enormes, brilhantes. Aí chega nosso filho de um ano e pouco, e fica encantado com o brilho da faca e pede a faca. Quem daria a faca a essa criança? Ninguém. Mas não raro essa criança faz o quê? Birra, chora, esperneia, cai no chão, fica com raiva da mãe. Ele não sabe o que está pedindo. Ele não sabe que não pode manusear aquela faca. Então, muitas vezes, a gente pede algo que a gente não sabe, que não podemos ser atendidos. Não devemos ser atendidos. Então, se Deus é quem sabe tudo e Ele tudo sabe, graças a Deus que a nossa oração não muda a vontade dEle. Porque muitas vezes nós podemos pedir coisas que naquele momento para nós seria a melhor coisa do mundo. E depois nós veríamos que não eram tão bom assim. Até porque acontece o contrário. Não sei se já aconteceu com os irmãos. De nós pedirmos algumas coisas a Deus e Ele não nos dá. E depois você perceber que Ele realmente fez o melhor, que não deveria ter dado. Porque se tivesse dado, você talvez tivesse se complicado muito. Então, assim, eu devo orar mais e mais, mas não preciso e nem posso ter a pretensão de que a minha oração mude a vontade de Deus. O que acontece é que esse Deus maravilhoso nos incentiva a orar de uma maneira que acabamos orando segundo a vontade dEle. E aí, de novo, quando nós oramos, nós trazemos glória a Deus, nós usufruímos do privilégio da oração e nós somos abençoados. Tem um caso emblemático na palavra de Deus, lá em Isaías, no capítulo 38, o caso do rei Ezequias, né? Ezequias recebeu um ultimato de Deus, ele recebeu um ultimato que ele iria morrer, né? Põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. E agindo Deus, quem impedirá, como eu falei, né? Mas aí ele implorou ao Senhor que lhe concedesse mais tempo de vida e Deus lhe deu uma sobrevida de 15 anos. A vontade de Deus mudou? A oração de Ezequias mudou os planos de Deus? A vontade de Deus? Na verdade, Ezequias morreria se Deus não tivesse intervido, mas estava no plano de Deus intervir. Estava no plano de Deus induzir Ezequias a clamar por misericórdia. E ele ouviu os clamores de Ezequias e mandou que o profeta voltasse e dissesse para ele, olha, Deus lhe concedeu uma sobrevida. Então não é que Ezequias mudou a vontade de Deus, é que estava nos planos de Deus que Ezequias orasse. E esse é um outro lado maravilhoso da oração, é que Deus nos induz a orar de uma forma que nós nos alinhamos à vontade dele, se nós priorizarmos a oração em nossas vidas, se nós orarmos sem cessar. Oração, como eu falo, é oxigênio para o crente, é alimento para o crente. A oração tem um papel no cumprimento dos decretos eternos do Senhor. Mas se não orar, ou orar pouco, nos traz debilidade espiritual, orar de maneira errada também vai nos trazer problemas. É algo semelhante ao que Paulo fala sobre tomar a ceia de forma indigna. Quando ele diz que muitos daqueles crentes, daqueles irmãos em Corinto, estavam doentes, e alguns até morreram, porque tomaram a ceia de forma indigna. É um paralelo com a questão de orar de uma maneira errada. Então, assim, nós temos que ter cuidados na oração, porque muita gente ora de maneira errada. Os irmãos já devem ter visto uma teologia que diz que nós devemos tomar posse das coisas que Deus coloca à nossa disposição. Essa teologia, no fundo, está dizendo que tudo depende de nós. Deus já colocou tudo à nossa disposição, está lá. Se eu quiser, eu pego. Se eu não quiser, eu não pego. Depende de mim. Não depende de Deus, né? Depende, se Deus já deu e nós não reclamarmos, ficaremos sem nada. Deus passa a ser alguém, quase um gênio da lâmpada, né? Você esfrega a lâmpada e ele realiza um desejo seu. E vem aquelas coisas do tipo assim, eu não aceito essa doença na minha vida. Eu repreendo o desemprego do meu marido. Meus irmãos, quem assim pensa, dentre os inúmeros equívocos, ele também se coloca numa posição, a pessoa que pensa dessa forma, que pode determinar as coisas para Deus, que pode recusar as coisas de Deus,
ela se coloca numa posição em que ela não pode orar o Pai Nosso. Ele não pode orar a oração dominical, a oração do Senhor. A oração do Senhor, que até os descrentes conhecem de cor salteado, começa dizendo, seja feita a tua vontade. A tua vontade. E diz mais, onde? Onde é que a gente pede a Deus, clama a Deus que Ele faça a vontade dEle? Nos céus e na terra. Alguém que recusa a vontade de Deus não pode orar a oração do Senhor. Seria hipócrita. E nós vamos ver aqui, logo em seguida, que é um dos maiores, digamos assim, cuidados que nós devemos ter. O Senhor Jesus, e eu convido os irmãos para abrir a palavra de Deus no Evangelho do Senhor Jesus segundo Mateus, ele dá alguns princípios ali. Antes dele falar da oração do Senhor, ele começa dando já alguns princípios a respeito da oração. Ele dá uma espécie de teoria. Evangelho do Senhor Jesus, segundo Mateus, capítulo 6, versos 5 a 8. Eu peço aos irmãos que acompanhem a leitura. Evangelho do Senhor Jesus, segundo Mateus, versos 5 a 8. Jesus está aqui num trecho maravilhoso das Escrituras, quando ele está no chamado Sermão do Monte, não é? Que ocupa 3 capítulos do Evangelho de Mateus. Capítulos 5, 6 e 7. E aqui, nos versos 6 a 8, Jesus diz, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 5 a 8, diz assim, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. A palavra ainda não lhe chegou à língua e Deus já a conhece toda. Então, Cristo está dando aqui, o Senhor Jesus, princípios para a oração, como se deve e como não se deve orar. A oração, como nós falamos, é um momento de audiência com o Deus Todo-Poderoso. É um momento de intimidade. Mesmo quando nós estamos em reunião pública de oração, nós estamos num momento de intimidade com o nosso Deus. Mas como Jesus aqui se refere a entrar no quarto, fechar a porta, ele está se referindo principalmente à oração individual. Esse é um momento de grande intimidade, de maior intimidade do crente para com o seu Senhor. Então Jesus disse que a gente deve ter alguns cuidados. Ela não pode ser feita de qualquer jeito, essa oração. A gente tem que ter consciência de quem nós somos e a quem nós estamos orando. Mas se a gente tiver essa consciência, se a gente refletir, novamente nos virá à mente o privilégio que nós temos naquele momento. Esse Deus maravilhoso tem sobre a Terra hoje cerca de 8 bilhões de pessoas, dos quais aí, vamos supor, 1/4 é cristão, 1/3 talvez. Ele ouve cada uma das orações de cada um dos seus eleitos. Que privilégio, não é? Uma vez eu ouvi o pastor John Piper falando isso. Ele estava orando e de repente caiu a ficha. Eu disse, mas quem é John Piper? Quem é Valério? Um pecador. E Deus está ouvindo. Deus me deu acesso à sala do trono para que eu converse com Ele. Isso é um privilégio enorme. Então nós devemos ter cuidados. A oração não pode ser feita de qualquer jeito. Nós devemos ter consciência de quem somos, com quem nós estamos em audiência, né? A primeira coisa que Cristo nos diz a respeito da oração e de quem nós somos, ele diz, quando orardes, não sereis como os hipócritas. Os irmãos devem lembrar que nos evangelhos, nas discussões do Senhor Jesus com os fariseus principalmente, essa era uma acusação recorrente, chamando os fariseus de hipócritas.
o que era uma ofensa muito grande. Hipócrita é aquele ator do teatro que usava uma máscara na frente do rosto. Aquilo era um hipócrita. Por quê? Porque a máscara não mostrava quem ele era verdadeiramente. Então, nas cenas de alegria, a máscara estava sorrindo. Nas cenas tristes, a máscara estava com a boca para baixo. Mas não era a verdadeira pessoa. Cristo está se referindo aqui. Seja você mesmo, tenha consciência de quem você é. Não seja hipócrita na oração. E Cristo diz aqui porque eles gostam de ser vistos, não é? Lembram do publicano e do fariseu no templo? Ah, Senhor, de pé no templo. Eu não sou como esse aí, não. Eu sou o cara. E depois nós vamos falar um pouquinho da oração do fariseu e do publicano também. Então nós não devemos ser hipócritas, devemos ser sinceros, abrir nosso coração diante de Deus. Devemos ter cuidado com as palavras que nós usamos, né? Como nós nos dirigimos a Deus. Então, o Senhor Jesus diz aqui, e orando, não useis de vãs repetições. Orar, os irmãos sabem, não é rezar. Não é? Reza, normalmente, tem uma fórmula, né? Eu não sei quantos irmãos aqui já foram católicos, mas a gente sabe que tem uma fórmula. Salve Rainha, Ave Maria. Todo mundo, no mundo inteiro que é católico, reza aquilo ali. Nós oramos conversando com o Senhor, abrindo nosso coração. E nós devemos ter cuidado com as palavras e não usar de vãs repetições. Talvez o Senhor Jesus, quando falou isso, estivesse lembrando do famoso episódio de Elias com os profetas de Baal. Não é? Elias é irônico, uma das passagens mais irônicas da Bíblia. Quando Elias fala assim, bora gente, grita aí, talvez Baal esteja no banheiro, né? Está ocupado, vamos gritar. E eles passaram o dia gritando em alta voz, repetindo mantras, a mesma coisa aos gritos. Então, Cristo está alertando para isso. Nem todas as palavras ditas numa oração agradam a Deus. Né? E se uma mera repetição não agrada a Deus, imagine determinar e decretar coisas para Deus. Então, nós devemos ter esses cuidados quando nós orarmos, como o Senhor diz. Não sejamos hipócritas, não queiramos aparecer na oração, tenhamos cuidado naquilo que nós falamos para o Senhor nosso Deus. E lembremos sempre, nós estamos em audiência com o Senhor dos Senhores. Ele nos concedeu este privilégio decorrente do maior privilégio que é a salvação em Cristo Jesus. Bom, nós falamos aqui que orar é como respirar para o crente. Nós falamos que nós devemos obedecer ao mandamento de orar sem cessar. Né? Nós falamos que os mandamentos não são penosos. Nós dissemos, entre outras coisas, não é? Que a oração não muda a vontade de Deus, porque Deus é soberano, mas Ele nos induz a orar de acordo com a vontade dEle. Dissemos do altíssimo privilégio que nós temos de, sabendo que nossas orações são imperfeitas, Ele mesmo, mais um ato de misericórdia, traduz para Ele nossas orações imperfeitas. E dissemos agora que devemos ter cuidado na forma de orar, na maneira de orar. Mas então, como nós devemos orar? E aí, logo em seguida, desse trecho, Cristo começa a falar da oração dominical. E eu creio que os irmãos sabem que dominical ali não se refere a fazer a oração apenas aos domingos, né? Dominical vem do termo latino dominus, que significa Senhor. É a oração do Senhor. Ela é dominical por isso. Então, o popular Pai Nosso, né? Jesus ensina aos discípulos. Quando ele inicia esse trecho de ensinamento, quando orardes, orareis assim. Mas não é uma reza. A gente ora a oração dominical da forma como está na Bíblia. Mas nós vamos ver aqui que ela traz princípios que vão além de repetir. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Vão além disso. São princípios, né? E nós devemos considerar. A primeira coisa que nós devemos relembrar é que a oração precisa ser feita ao Pai, pela mediação do Espírito, nós já falamos, e em nome do Filho. Em nome de Jesus, significa dizer que não estamos pedindo algo com base nos nossos méritos, que nós não temos nenhum diante de Deus.
mas com base exclusivamente nos méritos do próprio Senhor Jesus. Agora vejamos, logo em seguida, em Mateus 6, 9 a 13, vem a chamada oração dominical, quando o Senhor diz: portanto, quando orardes, orareis assim. E aí, Jesus diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse é um dos poucos trechos da palavra de Deus em que nós vemos uma oração de Jesus, embora que ele não estivesse orando propriamente, mas ensinando princípios, como nós vamos ver. Mas nós temos poucos trechos em que Cristo ora audivelmente, vamos falar assim, né? No Getsêmani, quando ele ora ao Pai, que se possível passe dele o cálice, mas que faça a vontade do Pai. Uma oração quando ele vai ressuscitar Lázaro, né? Quando ele eleva os olhos ao céu e ora. E depois que eu esteja lembrado aqui, a maravilhosa oração sacerdotal no capítulo 17 do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Né? Todo um capítulo, Cristo orando, ali sim. Aqui ele está ensinando novamente princípios, como nós vimos um pouco antes. Né? Vejam que ele está dizendo aqui, portanto vós orareis assim, ele não tinha essa intenção, como eu disse, de que nós ficássemos repetindo, até porque ele acabara de dizer que não useis de vãs repetições. O que, na verdade, Cristo pretendeu dizer é que este é um modelo, né, um princípio. E vamos lá ver alguns princípios. A estrutura da oração dominical ela é bastante simples. Há uma introdução, 7 petições e uma conclusão. A introdução, Pai nosso que estás nos céus. Quando, novamente, como eu falei há pouco, nós tomamos consciência de quem nós somos e a quem nós estamos orando. Nós estamos orando ao nosso Pai que está nos céus, de uma maneira íntima, não é? Mas sem esquecer que Ele é o Deus Todo-Poderoso. É outro privilégio que nós temos, que Paulo fala, nós temos o privilégio de chamar Deus de Abba. Era uma forma íntima das crianças conversarem com seus pais. Então nós podemos chamar Deus de Pai. E isso, inclusive, trazia grande perturbação aos judeus. Os fariseus, os judeus, eles ficavam perturbados, porque que intimidade é essa, né? Chamar Jeová de Pai assim. Não é assim. Mas Jesus está dizendo, olha que privilégio, essa intimidade que nós podemos ter. Nós não esquecemos de quem Ele é, devemos equilibrar intimidade e respeito, mas temos esse privilégio. E aí, em seguida, vem as petições, e é muito impressionante as petições da oração dominical. Porque as 3 primeiras têm o verbo no singular, né? A segunda pessoa do singular. Teu, tua. Nós iniciamos a oração dominical sem pedir nada para nós. Não são pedidos para coisas nossas. O que Jesus está ensinando aqui é que nossas orações devem primeiro fazer como ele vai fazer lá na frente, neste mesmo capítulo, deste mesmo evangelho, no verso 33. O que ele diz? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É isso que nós estamos fazendo. O ensino de Cristo é totalmente coerente. Então nós começamos pedindo as coisas não para nós, mas buscando primeiro as coisas de Deus. Devemos buscar em oração que o nome de Deus seja santificado, que o reino dele venha, louvado seja Deus, né, venha sobre a terra, tá certo? Se estabeleça, que a vontade dele seja feita. Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E, aliás, essa é uma dificuldade que de vez em quando a gente encontra, né? Dizer que a vontade de Deus é boa, quase óbvio para nós, não é? Dizer que a vontade dele é perfeita e dizer que ela é agradável. Porque não está falando nesse trecho que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável quando nos agrada. Não, ela é sempre agradável, né? E nós pedimos aqui na oração dominical que a vontade dele seja feita, toda a vontade de Deus. Porque nós também já falamos que a vontade dele é a melhor vontade. Ele é quem sabe o que é melhor, né? Então, nós pedimos isso, né? Pedimos as coisas que dizem respeito à glória de Deus.
Devemos buscar que o nome dele seja santificado. Estas coisas devem ter prioridade. Das 7 petições que nós falamos, apenas uma das petições diz respeito à necessidade física, que é o pão de cada dia. E isso tem 2 aspectos, né? Primeiro, que Deus não se agrada de quem só pede coisas materiais e só pede coisas para si. Por outro lado, Deus se agrada dos crentes que reconhecem que dependem dele todos os dias. Vejam que a oração traz um pedido para o pão nosso de cada dia. Lembram do maná? Jesus, quando estava ensinando isso, eu creio, vou tomar a liberdade de pensar, bom, o Senhor pensou no maná. O maná era para o dia. Quando os sabichões lá tentaram juntar maná, o que aconteceu? Podre. Somente na sexta eles podiam juntar o maná para 2 dias. Porque no sábado eles não precisavam fazer isso. Ali está o pão de cada dia, lá no Antigo Testamento. Nós dependemos de Deus diariamente, a todo momento. E Deus se agrada quando nós pedimos, porque nós demonstramos a Ele, Senhor, nós confiamos na Tua provisão. Eu não peço para a semana, eu não peço pão para o mês, para o ano. Hoje eu peço o pão de hoje, crendo, porque toda oração tem que ser feita com fé, que Deus vai me dar o pão no dia de hoje. Então, essa é a questão das petições que nós estamos dizendo. Então, a primeira delas é que só tem uma petição que diz respeito à questão da necessidade física, né? Então, Jesus mandou isso, né? O pão simboliza primeiro o básico, não é? Também nós não pedimos, Senhor, me dá 300 gramas de caviar todo dia, né? 2 quilos de lagosta. Não, é o básico. O pão simboliza o básico. E o básico reconhece, como eu disse, a nossa dependência, né? Nós devemos pedir diariamente. As 3 últimas petições dizem respeito a aspectos espirituais, e nossa espiritualidade deve receber mais atenção em nossas orações do que nossas necessidades físicas. E aí, nos 3 pedidos espirituais, uma vez eu vou fazer só um parênteses, uma vez eu estava visitando, quando eu trabalhava num banco, eu fui visitar um cliente muito católico, e na parede do escritório dele tinha a oração dominical, mas tinha um comentário que eu achei muito interessante. E aquele comentário pesou muito sobre mim, porque o comentário dizia o seguinte: você já parou para pensar na responsabilidade de fazer esta oração? E o que pesou mais é quando chegou nessa parte aqui, onde nós nos comprometemos a perdoar. Agora, quem recebeu o maior perdão? Quem recebeu o maior perdão tem o direito de não perdoar? Imagine se Deus fosse exercer o direito dele, porque ele sim tem direito de não perdoar, e não perdoasse. Então, as 3 últimas petições dizem respeito a isso. Então, devemos atentar para elas. Nos 3 pedidos destacam-se, então, o perdão, que precisamos, né, de Deus e devemos aos outros, forças para resistir às tentações e o livramento do maligno. No original é livrar do maligno, né? A oração termina com um louvor, né, reconhecendo a soberania de Deus, mais uma vez, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E o amém, que é o assim seja, faz parte da oração. Na verdade, o amém nós estamos dizendo que confiamos que Deus atenderá a esta oração. Então, orar é uma necessidade do crente, para que ele continue cada dia mais forte espiritualmente. Para que ele possa, como nós temos ouvido lá na primeira igreja, e como está lá em Efésios 6, embraçar o escudo da fé, empunhar a espada do Espírito, colocar o capacete da salvação, a couraça, o cinto da justiça. Nós só nos fortalecemos espiritualmente se nós orarmos, porque oração é momento de intimidade com Deus, aquele que pode nos fortalecer. Nós nada podemos, o Senhor Jesus nos disse, né? Sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos nada, nós conversamos aqui antes do culto, né? Que
A gente prega, a gente semeia e Deus, como diz a própria palavra, é quem dá o crescimento. Então, assim, nós devemos ter essa confiança, né? De que orar é um privilégio, além de uma necessidade. Devemos ter cuidado na forma como nós oramos, jamais queiramos decretar as coisas para Deus. E aí eu insisto, aqueles que recusam a vontade de Deus, a soberania de Deus, não podem fazer a oração dominical. Não é? Aqueles que querem nos convencer que há fraqueza em nossa fé, quando nós não alcançamos determinadas coisas, esquecem-se que não é o fervor que faz a eficácia da fé, não é o tamanho da fé, mas é onde nós colocamos a nossa fé, ou melhor, em quem nós colocamos a nossa fé. Jesus falou que a nossa fé pode ser tamanho de um grão de mostarda, que ela é capaz de mover uma montanha, desde que seja a fé nele, não em mim, não fé na fé, não fé na minha palavra, mas fé na palavra de Deus, que não volta vazia. Então nós devemos ter essa confiança também. E nós vimos aqui alguns princípios. Cuidado com a hipocrisia, né? Cuidado com as palavras. É claro que nós devemos deixar claro, e às vezes também há esse engano, né? Não, pastor, o senhor ora porque a oração do pastor, ele sabe orar melhor, né? Ele tem conhecimento teológico, ele vai dizer as palavras corretas, Deus vai entender melhor do que a minha oração. O presbítero, o diácono, um irmão mais fervoroso, né? Esse sabe orar. Meus irmãos, todos nós sabemos orar. Quando Jesus fala de não usar de vãs repetições, mas ele não está querendo dizer que você tem que fazer um curso de teologia para orar. É isso. Deus vai nos ouvir. Por que ele vai nos ouvir? Porque ele mesmo aperfeiçoa nossas orações. Eu não preciso estar preocupado, eu preciso ter cuidado, realmente. Eu não posso esquecer que o privilégio de ser íntimo de Deus me dá, digamos assim, o direito de tratar Deus como meu igual. Não é. Mas também eu não preciso ficar rebuscando a minha oração, pensando, olha, se eu... Fiquem tranquilos, irmãos. Orem com fé. Orem de maneira sincera. Reconheçam a soberania de Deus, a nossa dependência de Deus. Façam isso. As palavras, Ele mesmo irá aperfeiçoar. Ele mesmo irá aperfeiçoar. Esse é o nosso Deus, que nos dá o privilégio de orar e corrige nossas orações. Mas nós lemos também o verso 18, desse mesmo capítulo 5, da carta de Paulo aos Tessalonicenses, não é? 17, 18. Que o verso nos diz que devemos em tudo dar graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. É algo importantíssimo, que também vai de encontro ou é contra aqueles que querem determinar coisas para Deus, que não aceitam a vontade de Deus. Eu falei que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por isso que nós devemos em tudo dar graças. E nós conversávamos antes do culto, né, Tiago? Que às vezes a gente acha que assim, Deus vai se cansar da nossa gratidão. Por exemplo, além de, primeiro e grande motivo, a salvação em Cristo, mas é por pura misericórdia, as misericórdias de Deus pelas quais não somos consumidos, elas que se renovam a cada manhã, que nós estamos aqui, no pleno gozo de nossas faculdades físicas e mentais. Nós devemos agradecer a Deus porque hoje pela manhã, em horários distintos, nós abrimos os olhos, levantamos das nossas camas, andamos, fomos ao banheiro, escovamos os dentes, tomamos o café, Deus não se cansa da nossa gratidão, mas Ele manda, em tudo dai graças. E vejam que essa ordem para agradecer tudo vem imediatamente depois da ordem de orar sem cessar. Tem uma relação entre permanecer em oração e agradecer a Deus por tudo. Deus não vai se cansar da nossa gratidão. Agradeça porque você acordou, porque você anda, porque você ouve, porque você fala, porque você cheira. Agradeça porque você toma um copo d'água. Recentemente, o reverendo Edson, na nossa igreja, contou mais uma vez o exemplo de um irmão da nossa igreja que sofreu um AVC grave e ficou meses, né, dependendo de todo mundo. Dependia para ir no banheiro, dependia para se alimentar, dependia para tomar banho. A gente já ouviu de muita gente assim, a gente só dá valor àquilo que perde, né? Já ouvimos, né? Nós perdemos alguma coisa que a gente acha que perde, nossa.
Então, esse irmão, quando ele voltou paulatinamente, adquirindo os movimentos, fazendo coisas simples, ele falou para o reverendo Edson: reverendo, eu fiquei maravilhado no dia em que eu pude novamente levar um copo d'água à boca. Eu levar o copo d'água à boca. Senão eu vou levar o meu aqui. Então, meus irmãos, tem a forma de orar, que é um privilégio, mas nós devemos dar graças em tudo. Deus não vai se cansar da nossa gratidão. Imaginem só, muitos aqui, se não todos, somos pais. Talvez muitos de nós levemos nossos filhos à escola todo dia. A gente vai deixar o filho na escola ou a filha. Se todos os dias em que você o deixar na escola, ou for buscá-lo ou buscá-la, e seu filho lhe agradecer, você vai achar ruim? Vai chegar um dia em que você vai dizer: menino, para. Eu estou aqui todo dia, eu venho te deixar, venho te buscar. Para com esse negócio de obrigado, pai, obrigado, pai. Você vai achar ruim? Muito pelo contrário, não é? É mais ou menos como a história da oração, porque a oração, na verdade, nós estamos pedindo a Deus que Ele nos aconselhe, que Ele nos dirija, que Ele nos encaminhe. Qual é o pai ou a mãe que fica chateado se um filho vier até ele buscando conselho? Pai, eu vou fazer o Enem, eu não estou muito seguro o que eu devo fazer para a engenharia. O que o senhor acha? Qual é o pai que vai dizer: isso é problema seu, cara? Não vai, né? Deus que é, como o próprio Senhor Jesus diz: vós que sois maus, sabeis dar as melhores dádivas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Então Deus não se cansa da nossa gratidão. Agradeça a Deus pelas mínimas coisas, porque Deus está nas mínimas coisas. A gente conversava sobre milagres, né? Se eu perguntasse aqui aos irmãos, pense num milagre que você conhece. Muito provavelmente todos nós, inclusive eu, iríamos buscar na memória alguém que estava em estado terminal, por exemplo, e de repente ficou bom. Um milagre de Deus. Desenganado pelos médicos, lá na UTI, em coma, e de repente aparece falando, andando e tal. Milagre. Mas não existe milagre maior do que esse. Um domingo, 6 de agosto de 2023, às 19h16, nós estamos aqui para dar glórias a Deus, para ouvir a voz de Deus, para cantar louvores a Deus. Este é o maior de todos os milagres. Todos os demais são decorrentes dele. Então não se canse de agradecer a Deus pela sua salvação, não se canse de agradecer a Deus porque você está vivo. Não se canse de agradecer a Deus pelas suas dificuldades. É muito fácil agradecer quando a gente está muito bem. Mas quando a gente está muito mal e a gente agradece, uma das coisas que acontece é o quê? O reconhecimento da dependência de Deus. De novo, eu vou usar o nosso exemplo, o exemplo humano. Um filho ou uma filha nossa em dificuldade que nos procurar, o que você acha? Como fica o nosso coração quando um filho ou uma filha nos procura em dificuldade? O que nós podemos fazer? Nós somos capazes de fazer, como se diz, nós movemos céus e terras para ajudá-los. Por que o nosso Deus seria diferente? E quando nós procuramos a Deus e glorificamos a Deus na dificuldade, nós estamos dizendo duas coisas basicamente para Ele. Senhor, eu confio na Tua misericórdia. E Senhor, eu dependo de Ti. Então, a oração, meus irmãos, como o reverendo Marcelo trouxe aqui, oração é o oxigênio do crente. Crente que não ora, crente que ora pouco, crente que ora errado, está se colocando numa situação terrível. Terrível. Nada abala mais o inferno do que um crente de joelho. Nenhum crente de pé é mais poderoso que um crente de joelho. Nenhum. Ele pode ter o conhecimento que ele tiver da Bíblia. Ele pode ter o tempo que ele tiver de igreja. Ele pode ser a pessoa mais fervorosa que você conhece. Se ele não orar, ele é um fraco. Ele é um fraco. Oração é necessidade e privilégio decorrente de um mandamento. Então, que nós tenhamos muito cuidado com a nossa vida de oração, tanto a nossa vida individual como a nossa vida coletiva. Aqui tem reunião de oração frequente. Eu não sei quantos aqui não frequentam a reunião de oração da igreja. Meus irmãos, é uma bênção. Sabe por quê? Porque nas reuniões de oração da igreja, nós tomamos conhecimento das dificuldades dos outros. E aí nós vemos muitas vezes, fala assim, poxa, eu pensei que eu estava passando por dificuldade.
E você pode até estar passando por uma dificuldade maior, mas você divide com seu irmão. Seu irmão ora por você e ora com você. E você ora com o seu irmão e pelo seu irmão. E como diz a palavra, muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Orar é um privilégio. E para finalizar, meus irmãos, uma vez perguntaram a um homem de Deus, falando assim, era um pastor, eu não sei se os irmãos conhecem essa história, provavelmente conhecem. Pastor, o que é mais importante? Ler e meditar na palavra ou orar? Os irmãos conhecem a resposta do pastor? Ele respondeu para esse irmão, das duas asas do pássaro, qual delas é a mais importante? Não tem, não é? Então, oração é oxigênio. Palavra de Deus é oxigênio. Quanto mais a gente ora, mais a gente quer meditar na palavra. Quanto mais a gente medita na palavra, mais a gente quer orar. Esses são os dois grandes meios de graça. Eu hoje falei mais da oração, que é o nosso oxigênio. Mas também quem não ler essa palavra dificilmente vai se sentir motivado a orar. É aqui que nós buscamos a motivação. É aqui que está o mandamento para orar. Que Deus nos dê um coração quebrantado para entender o privilégio da oração. É um privilégio quase indescritível. Não pensemos que oração é só dever. Mais que um dever, é um privilégio. É um privilégio. Como eu falei, quantos de nós aqui podemos ir à presença do prefeito de Nova Lima agora? Mas agora, nós vamos à presença de Deus neste exato momento, quando eu terminar aqui, que nós vamos orar. Agora, quem é mais poderoso? Deus ou o prefeito de Nova Lima? Né? Que Deus nos dê a graça de entender esse privilégio, que é o privilégio da oração. Vamos orar. Deus bendito, Tua palavra foi proclamada, Senhor. E agora o que nós rogamos é que ela faça morada em nossos corações e que nós não sejamos, como recomenda a Tua palavra, tão somente ouvintes, mas operosos praticantes daquilo que ouvimos, a começar de mim. Que Tu nos dê, Pai bendito, a consciência e a alegria de entender que oração é privilégio, de termos zelo com a nossa vida de oração, para que sejamos fortalecidos em Ti. Fica conosco, Pai bendito, no restante desta noite. Nos abençoa, nos dá descanso, sono que restaure, Pai, as nossas forças. E desde já entregamos em Tuas santas e benditas mãos a semana, Pai, que começa. Que Tu nos dê o pão sobre nossas mesas a cada dia, Senhor. E nos dirija, nos abençoe e nos livre do mal. É a nossa oração, com gratidão, em nome de Jesus. Amém.